Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Daniel Barros. Tá? A aula de hoje, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Vamos falar de multiplicação de números inteiros, né? O início aí envolvendo a operação de multiplicação e misturando aí números inteiros, que são números que são positivos, e também são números negativos, né? Algumas regras básicas aí deste conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Bom, então o conteúdo é tirado do livro didático aí, a página 59, tá? Do livro de A Conquista da Matemática, o Programa Nacional do Livro Didático de 2020. Você tem esse livro aí no formato digital, ao qual eu já passei para você. Multiplicação de números inteiros, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, apesar de a ideia de número negativo, que é o conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros? Vamos retomando. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z e compõe, então, ele é infinito, né? Compõe os números negativos e também os números positivos. Tá bem? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Apesar de um número negativo ser largamente utilizado desde o século XV dois tracinhos, então século XV, XVI, século XVII, né? Relembrando aí a leitura dos números romanos, século XVII. Ela só foi plenamente aceita a partir do século, que século é esse aqui? X e X, né? Século, então, 19, né? Então, somente no século 19, a multiplicação com números negativos foi mais difícil de ser aceita e compreendida naquela época. Passou-se um longo tempo para que os matemáticos pudessem dar um resultado para a multiplicação de dois números negativos. Tá? Então, a compreensão disso aí só aconteceu a partir desse século. Para a gente começar, então, vamos ver alguns casos, né, de aplicação desses números. O primeiro caso é quando os dois fatores, o que é fatores mesmo na multiplicação? É cada parte da multiplicação. Tá? Nesse caso, quando os dois fatores são números inteiros. Então a gente vai considerar aqui alguns elementos. Então tenho dois fatores e entre eles agora eu tenho uma multiplicação. O que indica a multiplicação? Esse pontinho aqui no meio dos números, ó, esse pontinho bem no meio dos números indica que isso aqui é um produto ou multiplicação. Tá? Como eu tenho dois números positivos, eles podem ser indicados assim dentro de um parênteses com o seu sinal, tá? Ou eles podem simplesmente ser assim, indicados assim, ó, 6 que multiplica 4, tá? Sem o sinal positivo. Isso quer dizer que os dois números são positivos. E aí 6 vezes 4 resulta então um número positivo. Né? Quando eu tenho dois números positivos, resulta o resultado positivo. Nesse outro caso eu tenho 8 vezes 15. Ó, os dois números são positivos, indicados pelos sinais, e eu tenho aqui a indicação de produto, né? A indicação de multiplicação. Posso também reescrever assim, 8 vezes 15. Nesse caso dá 120. Podemos confirmar isso, né, meus queridos? Assim, ó, multiplicando 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. Então o resultado aí é 120. Sinais iguais na multiplicação, sempre positivo. Sinais iguais na multiplicação, sempre positivo. O positivo pode aparecer ou pode não aparecer em frente ao número. Tá? Então é isso que a gente vai colocar de anotação. A multiplicação de dois números positivos, dá um número inteiro positivo. Então, a multiplicação de dois números positivos resulta sempre um valor positivo. Então, sinais iguais na multiplicação ou divisão, já vamos colocando também esta outra operação, dá sempre positivo. O segundo caso
que eu trago para vocês é quando um fator inteiro é positivo e o outro é negativo. Quando o outro inteiro é negativo, né? E aí vou falar aquela outra regra, né? Já para você já começar a ir botando na cabeça e decorando. Sinais diferentes na multiplicação, tem uma multiplicação aqui no meio, ó. Os sinais são diferentes, um número é positivo e outro número é negativo. Quando os sinais são diferentes, a resposta sempre vai ser negativa. E aí tu faz o produto. 6 vezes 4 é 24. Tá? Então, ó, quando a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, né? Qualquer ordem, pode ser também menos 6 vezes mais 4, em qualquer ordem. Sinais são diferentes, a resposta sempre vai dar negativa, tá? Tranquilo? O terceiro caso é quando dois fatores são números inteiros negativos. Então, vamos pensar, né, nesse quadro. Vamos tentar multiplicar. Tenho aqui o 6, que multiplica esses valores aqui de cima. Então, vamos lá. Ó. 6 vezes 4. Bom, você sabe que 6 vezes 4 é 24. Os dois fatores são negativos. Ó. Sinais iguais, então, na multiplicação, se os dois são negativos, os dois sinais são iguais. A resposta dá positiva. 6 vezes 3. Quanto que é 6 vezes 3? É 18. Sinais são iguais? São. A resposta vai dar positiva. 6 vezes 2, 12. Sinais são iguais? São. A resposta vai dar positiva. 6 vezes 1, 6. Sinais são iguais? São. A resposta vai dar positiva. 6 vezes 0, 0. Professor, e o sinal do zero? Meu querido, o zero não tem sinal. Ah, o zero é um elemento neutro, ele não é positivo, ele não é negativo, ele não tem sinal, é simplesmente zero. Agora, 6 vezes 1, 6. Os sinais são iguais? Olhe bem, não, são diferentes. Quando o sinal é diferente, a resposta é negativa. 6 vezes 2, 12. Sinais são iguais, são diferentes? São diferentes. Quando os sinais são diferentes, a resposta dá negativa. Tá? Então, um conceito aí, né, de dois números inteiros negativos, a gente fez então esse caso. Então, a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta sempre o número inteiro positivo. Então, sinais iguais, sempre positivo na multiplicação e divisão. Sinais diferentes, sempre negativo. Tá? Bem simples assim. Uma outra dica que eu dou, quando tem muitos fatores para ser multiplicado, né, a dica é o seguinte: para determinar, vou pegar aqui o marca-texto, para determinar o produto de dois ou até mais números inteiros, eles sendo diferentes de zero, porque se tiver um zero no meio, a resposta já vai dar zero, né? Calculamos o produto dos módulos dos fatores e analisamos o seguinte: se a quantidade de fatores negativos é par, eu conto quantos números negativos tem. Se essa contagem for par, o resultado será positivo. Se a quantidade de números negativos que tiver na operação for ímpar, isso tudo sendo no produto, né, se for uma quantidade ímpar, o resultado é negativo. Tá? Então, outra dica. Então, aqui, ó, 9 vezes 2. Bom, vamos lá. Tem algum número negativo aqui? Não. Bom, se não tem número negativo, a resposta vai ser positiva. Quanto que é 9 vezes 2? 18. Professor, cadê o sinal? O senhor não botou o sinal. Lembre, meu querido, o sinal positivo, ele pode aparecer ou também não. Mas nada impede de você colocar, a resposta aqui é mais 18, tá? Nesse caso aqui, 13 vezes 6. Então, vamos fazer aqui o 13 vezes 6. Primeiro eu vou multiplicar. 13 vezes 6. 6 vezes 13, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. É 78. Agora, quantos números negativos tem na operação? Tem 1. Essa contagem 1. 1 é ímpar, 1 é par? 1 é ímpar, então a resposta é negativa. Ou, sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. Aqui, quanto que é 20 vezes 2? Né? Posso fazer aqui o dobro de 20. O dobro de 20 é 40. Bom, a resposta é 40. Quantos números negativos tem nessa expressão? Tem um número negativo, tem dois números negativos. Esta contagem que eu fiz, 1, 2, número 2 é par. Então, se o número 2 é par, é positivo. Ou usa aquela regra, sinais iguais na multiplicação é positivo.
Isso facilita muito quando eu começo a aumentar o número de fatores, né? Notem nessas operações aí, já são, não são só 2 números, são mais de 2, né? Mas eu posso contar os números negativos, né? Por exemplo, aqui, quantos negativos tem nessa expressão? Tem 2. Eu sei que a resposta final vai ser positiva. Aqui, quantos números negativos tem nessa expressão? Tem 1, 2, 3. 3 é ímpar, eu sei que a resposta final vai ser negativa. Mas, nesse caso, eu aconselho você a fazer parte por parte, né? Qual é a ordem de resolver umas expressões numéricas? A ordem é sempre essa, meus queridos. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão na ordem que aparece. E terceiro, deixa por fim a soma e subtração. Então, na ordem que aparece, eu vou pegar 2 números. Vou pegar esses 2 primeiros. Tem uma multiplicação no meio deles. Então, primeiro eu vou fazer 7 vezes 2 é 14. Vou analisar os sinais. São iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, a resposta aqui é menos 14. Que multiplica, e o sinal de multiplicação é bem no meio do número, que multiplica quem? Eu vou repetir o próximo, ó, menos 5. Então, notem que eu fiz o resultado disto aqui, né? Repeti a operação de multiplicação e repeti o número aqui dentro. Agora eu tenho menos 14 vezes 5. Vamos fazer 14 vezes 5 aqui. Tá? Esses cálculos tem que demonstrar no caderno. Isso demonstra que você está entendendo um pouco a matemática. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 1 é 5. 6, 7. Então aqui deu o resultado 70. Sinais são iguais ou são diferentes entre os 2 números? São iguais, os 2 são negativos. Quando os sinais são iguais, a resposta é positiva. O que eu disse mesmo que a resposta ia ser positiva, né? Aqui, vamos pegar os 2 números que aparecem. 2 vezes 15. Bom, o dobro de 15 é 30. Vou botar entre parênteses. Os sinais são iguais ou são iguais ou são diferentes? São diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. O resto, vou repetir. Vezes menos 3, vezes menos 6. Produto, né? Ou vezes. Agora vamos pegar mais 2 números. 30 e o 3. 30 vezes 3. Vamos fazer aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Vamos botar entre parênteses. Sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Quando o sinal é igual, a resposta é positiva, que ainda vai multiplicar o menos 6. E agora, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, aquela história, esconde o dedo 6, é 54. Né? Então aqui é 54. Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, a resposta vai ser negativa. Qual é a previsão que eu tinha da resposta? Dela sendo negativa. Tá? Então, facilita muito esse tipo de cálculo aí, né? Essa ideia aí de contar, né? Novamente, conto quantos números negativos tem na expressão. Ó, tem 1, 2. Essa soma, essa contagem é par ou é ímpar? 2 é par. Se a soma é par, o resultado é positivo. Conto quantos números negativos tem. Tem 1, 2, 3. 3 é ímpar ou 3 é par? 3 é ímpar. A resposta vai ser negativa. Tá? Isso somente se aqui dentro, aqui as operações entre elas forem uma subtração. Se eu tivesse um mais aqui no meio, ó, intrometido, né? Daria para fazer essa análise? Não, né, meu querido? Aí não dá para fazer essa análise, tá? Só serve essa análise se a decorrência é números, se as operações entre os números são uma multiplicação. Vamos falar um pouquinho, então, relembrar das propriedades da multiplicação, e aí vou liberar uma lista de exercícios. A primeira propriedade é o que diz o seguinte: o produto de 2 números inteiros é sempre um número inteiro. Ah, então a multiplicação de 2 números inteiros dá sempre um número inteiro. Vamos fazer aqui analisando a regra de sinais. Vamos fazer 7 vezes 9. Esconde o dedo 7, é 63. 63. Positivo ou negativo? Ó, os 2 sinais são positivos? São. Então a resposta é positiva. Precisa botar o sinal positivo? Não. Né? Mas quer botar? Coloca mais 63. 0 vezes 41 negativo. Bom, o elemento neutro é o 0. Qualquer número multiplicado por 0, a resposta é sempre 0. Né? Então 0 é um número inteiro. Precisa botar o sinal no 0? Não. O elemento neutro,
né, não tem este sinal, tá bom? Aqui, é um produto no meio, 2 vezes 16. Qual é o dobro de 16? O que é 2 vezes 16? É como eu pegasse o 16 e somasse com mais 16, né? Aí dá 32, ou 2 vezes 6, 12, vai 1, ó. 2 vezes 1, 2, com 1, 32. Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Sinais diferentes na multiplicação é sempre negativo. 7 vezes 11, vamos fazer 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7, isso aqui é 77. Sinais são iguais ou são diferentes? São iguais, então dá sempre um positivo. Então, o produto de dois números inteiros, isso aqui é tudo números inteiros, né? Já falei que os números inteiros está dentro do conjunto Z, são os números negativos, o zero e os números positivos. Resulta sempre num número inteiro. Esta é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz que a ordem dos fatores não altera o produto. O que é fatores? Fatores é cada parte da multiplicação. O que é produto? Produto é o resultado dessa multiplicação, né? Na linguagem matemática. É bom saber essa linguagem matemática, é bom conhecer essa linguagem matemática. Então notem, se eu fizer 9 vezes 12, 12 vezes 9, dá o mesmo resultado. Vamos fazer 9 vezes 12? 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10. A resposta aqui é 108. Positiva ou negativa? Bom, os sinais são diferentes, a resposta é negativa. 12 vezes 9, então 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 1, com 1, 10. Ó. Então, 9 vezes 12 é 108 e 12 vezes 9 é 108. A ordem da multiplicação não altera o produto. Sinais são diferentes, a resposta é negativa. Tá? Então, essa propriedade, ela se chama propriedade comutativa dentro da multiplicação. O que é a propriedade comutativa? Posso botar em exercício assim. Diga o que é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa é que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu já fiz bastante questões desse tipo e posso voltar a fazer, né? E aí o aluno se perde, porque o aluno tem preguiça, sei lá, ele não relê o conteúdo, parece que o que eu coloco aqui ele não retorna, ele não revê o vídeo, né? Ainda mais no vídeo. O vídeo você pode pausar a hora que você quiser, você pode acelerar esse vídeo, você pode assistir ele mais lento, tem várias formas aí de você acompanhar a matemática, né? Eu acho o vídeo fantástico para esse tipo de ensino, tá bom? Que você faz no seu tempo, né? Você não entendeu, retorna, tenta entender, refaz, escreve, né? O vídeo tem essa vantagem do que a aula presencial, né? A aula presencial é importante, mas o vídeo ajuda bastante esse tipo de aula. Terceira propriedade, associando-se os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Então eu tenho três questões, a expressão é a mesma, né? Só que eu posso fazer ou faço a multiplicação por aqui ou pelo final. Então aqui está indicado, vou fazer primeiro 10 vezes 8. Quanto que é 10 vezes 8? 80. 10 parcelas de 8, né? Repete o 10 8 vezes e soma dá 80. Sinais diferentes na multiplicação é sempre negativo. Então tens 80 que multiplicam mais 5. Quanto que é 80 vezes 5? Bom, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Sinais diferentes da negativa. Então notem que eu comecei fazendo a conta utilizando esse primeiro início aqui. Agora na segunda é a mesma, só que eu vou começar repetindo o menos 10. Ó. E vou começar fazendo o cálculo usando esta multiplicação. Quanto que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40. Sinais iguais dá sempre positivo. E agora 10 vezes 40, né? Escreve 40 e bota esse zero do 10 na resposta. É 400. Sinais diferentes dá sempre negativo. Então notem que essa terceira propriedade, ela se chama associativa, né? Se você tem vários produtos, você pode começar fazendo a multiplicação do que achar mais fácil ou o que a sua mente quiser ajudar você a entender o processo de produtos, o processo de multiplicação. Dentro da multiplicação, dentro dos produtos, essa propriedade então se chama associativa. A quarta propriedade, né, é o elemento neutro, né? Temos o elemento nulo, que é o 0, e agora temos o elemento neutro, que é 1. O elemento nulo é qualquer número multiplicado por ele dá 0,
que é o zero, e o elemento neutro é qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número inteiro. Né? Nessa propriedade, então, é aquela, né? 10 vezes 1, sempre dá ele próprio, dá 10. Análise de sinal, o 10 é negativo, o 1 é positivo, a resposta é negativa. 8 vezes 1, 8. Análise de sinal, o 8 é positivo, o 1 é positivo, a resposta é positiva. 1 vezes 400, dá 400. Análise de sinal, o 1 é positivo e o 400 é negativo. Professor, como é que o senhor sabe que o 1 é positivo? Não tem sinal entre ele, não está entre parênteses, mas quando não tem nenhum sinal entre ele, na frente dele, ele é positivo. Tá? Então aqui a resposta é negativa. 25 vezes 1, mesma coisa. Não tem sinal aqui depois do 1, antes do 1, né? Mas ele é positivo. A resposta é 25, sinais iguais, sempre positivo. Tá bom? E a quinta propriedade, para a gente ir fechando, é a propriedade para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica. Né? Podemos multiplicar cada parcela do número e adicionar a seguir os resultados. Então, notem aqui, nesta operação, eu tenho uma multiplicação que esse número está multiplicando esta soma aqui dentro, né? Esta parcela. Então, eu multiplico o 6 vezes mais 3 e multiplico 6 vezes 5. Então, vamos lá. 6 vezes 3 é 18. Vamos botar aqui entre parênteses, 18. Sinais, o 6 é positivo, o 3 é positivo, a resposta é positiva. Tá? Agora, o 6 vezes 5. O 6 vezes 5 é 30. Né? Tem um sinal de mais aqui no meio, vou botar mais e vou abrir um parênteses. O 6 é positivo e o 30 é negativo, o 5 é negativo. Sinais diferentes dá menos. Agora, finalizando, agora é aquela propriedade que você já está acostumado a trabalhar. Agora é uma adição aqui no meio. Não confunda, meus queridos, pelo amor de Deus. Agora é uma adição ou quando é uma subtração. Quando é uma adição, vou eliminar os parênteses. Vou ter 18 positivo, mais na frente de um parênteses, altera o sinal de dentro? Não altera, então repete. Menos 30. E aquela história. Dois sinais, dois números inteiros, né, com sinais diferentes. Diminui e coloca o sinal do maior. Quem é o maior? É o 30. Já vou botar negativa na resposta. 30 menos 18, o número maior menos o número menor. Pega aqui, né, porque 0 não dá para tirar por 8, então empresta 10 unidades para ele, fica valendo de 2, e aqui fica valendo de 10. 10 menos 8, 8, 9, 10 deu 3. E 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. Então o resultado aqui é menos 13. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. 9 vezes 3, vamos abrir um parênteses. Vai ter parênteses, mais, porque esse sinal aqui é mais, né? Estou repetindo ele aqui, ó. Mais o resultado do outro parênteses. Vamos lá. 9 vezes 3, esconde o dedo 3, é 27. Positivo ou negativo? Os dois sinais são negativos. Então, a resposta é positiva. 9 vezes 7, aquela história, esconde o dedo 7, é 63. Positivo ou negativo? Um é negativo e o outro é positivo. Então, a resposta vai ficar negativa. Tá? Mais na frente de um parênteses, troca o sinal. Então, eu vou ter aqui mais 27 menos 63. Quem é o maior? 63 ou 27? 63. A resposta vai ficar negativa. 63 menos 27. 3 dá para tirar 7? Não. Pede emprestado, fica valendo de 13. Estou em 7, vou chegar em 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu 6. 5 tira 2. 2, 3, 4, 5. Deu 3. Então o resultado dessa expressão é 36 negativo. Tá bom? E aí? Tá? Esta propriedade, então, a gente chama aqui dentro da matemática propriedade distributiva em relação à adição algébrica. Né? O que você achou? Fácil? Difícil? Né? Então, estou largando aí uns exercícios bem pequenininhos, pessoal. Bem pouquinhos exercícios mesmo, só para mim saber, né? Só para mim saber se você entendeu esse conceito aí de multiplicação de sinais. Né? Se você entendeu, a gente vai fazer mais umas atividades nas próximas aulas, né? Entrego essa atividade, dou aquele tempo para você fazer no seu tempo, a hora que você decidir fazer,
né? Aguardo as devolutivas, é importante as devolutivas para mim saber como é que está o seu ritmo de estudo, como é que você está entendendo, né? Fico disponível lá para tirar as dúvidas para vocês, tá? E vamos tocando em frente a matemática aí, né? Esse método novo aí, esse novo, né, método de aprender, tá? É assim que a gente conseguir poder se reunir novamente ou fazer algumas aulas mais virtuais para atender esta demanda aí, tá bom? Um grande abraço para vocês então, meus queridos, e até a próxima aula. Tchau, tchau.